Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Nicéas, professor de Língua Portuguesa, e estamos começando a nossa primeira aula nessa estratégia de aula virtual. Teremos a oportunidade de continuar com o nosso processo de construção do conhecimento. Então eu convido você a estar atento a toda a nossa aula de hoje, pegue seu material, caderno, livro, tudo que você precisa. De antemão, já está aqui o livro Dom Quixote das Crianças, nosso paradidático de Monteiro Lobato, está sendo trabalhado neste semestre. Vai ser desenvolvido e também apresentado no nosso sarau, que deu aí uma interrompida, mas ele vai acontecer. E vamos agora passar por um momento de revisão de um pouco que já vimos e uma ampliação da nossa discussão. Para a nossa revisão, nós vamos falar um pouco do gênero carta pessoal e vamos entrar no aspecto gramatical dos verbos irregulares. Nós vimos no nosso primeiro capítulo e no capítulo 2, você pode acompanhar no seu livro didático, que o gênero carta pessoal é um gênero textual que tem a necessidade de, a partir de um contexto específico, trazer para uma pessoa um relato daquilo que estava acontecendo. Muitas vezes, e nas décadas mais atrás, as cartas eram a forma de comunicação mais efetiva entre as pessoas. Hoje em dia, com a tecnologia, essas formas de comunicação estão variadas, mas a carta pessoal continua sendo um gênero bastante importante. Inclusive, muitos autores e escritores de literatura têm hoje em dia as suas cartas pessoais sendo publicadas em forma de livros. Essas correspondências são muito importantes, porque contam sobre a história das pessoas, mas também contam sobre a época em que essas pessoas viviam. Então aí, o gênero carta pessoal, apesar da tecnologia, continua sendo um gênero textual consolidado. A respeito de gramática, nós trabalhamos com verbos irregulares, capítulo 2 do seu livro didático. Mas para falar de verbos irregulares, vale a pena a gente retomar o nosso conceito básico. Nós já vimos que das 10 classes gramaticais da língua portuguesa, a classe dos verbos é a classe mais importante e é ela que orienta e organiza todas as outras em função daquilo que se quer dizer. Então, vamos relembrar que um verbo ele possui basicamente 3 frentes de atuação. Ele pode demonstrar ação, aquilo que o sujeito realiza, como comer, dormir, fazer, sentir, esperar. A gente tem os verbos que expressam estado, aqueles que vão dar uma característica a respeito do sujeito e como ele se sente. E a gente tem ser, estar, permanecer, ficar. Diversos verbos que vão trazer essa conotação. E os verbos que expressam fenômenos da natureza, aqueles que vão indicar fenômenos climáticos, chover, gear, nevar e muitos outros. Tendo lembrado dessa noção de verbos, a gente vai observar que o conceito de verbo irregular, ele passa do processo de formação. Todos os verbos, independente da sua conjugação, independente da forma como eles são utilizados no texto, no discurso, eles possuem uma formação que vai estar basicamente organizada em 3 itens: o radical, a vogal temática e a desinência. O radical é a parte do verbo responsável pela formação do sentido. É aquela parte do verbo que vai ter a informação básica. A vogal temática é o item do verbo que vai nos trazer a informação da conjugação. E isso a gente aprende que verbos terminados em AR é a primeira conjugação, verbos terminados em ER e OR, segunda conjugação, e verbos terminados em IR, terceira conjugação. Então, é essa vogal, a primeira conjugação, é a segunda, que a gente chama de vogal temática. É ela que traz essa informação para a gente. E as desinências. É o finalzinho do verbo, é a parte final, mas que é uma das partes mais importantes, porque ela vai trazer para a gente a informação de tempo, se aquele verbo está no presente, no pretérito perfeito, no futuro.
Vai trazer informação de pessoa, se é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Vai trazer informação de número, se é singular ou plural. E também vai trazer informação de modo, se aquele verbo está conjugado no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Então, as desinências também são um item importante da estrutura do verbo. Para a gente trabalhar regularidade, a gente vai se deter no primeiro item, nos radicais. E eu quero aqui a gramática da língua portuguesa prever a respeito de regularidade. Verbos regulares são aqueles verbos que o radical permanece igual em todas as pessoas de sua conjugação. Por conseguinte, os verbos irregulares vão ser aqueles que, quando conjugados em um tempo ou em uma pessoa específica, a gente vai ter uma alteração no radical. Ou seja, eu não vou encontrar a mesma forma para todas as pessoas gramaticais. Um exemplo, da gente usar o verbo esperar. Quando eu digo eu espero, tu esperas, ele espera, nós esperamos, vós esperais, eles esperam. Em todas essas pessoas, do verbo esperar, no presente do indicativo, o radical ele permanece o mesmo. A gente não tem mudança na forma escrita. Então a gente pode dizer, a partir dessa visão, que o verbo esperar é um verbo regular. A gente pode trazer um outro exemplo, o verbo ser, um verbo que expressa estado. Se eu conjugo esse verbo no presente do indicativo, a gente vai encontrar eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Se a gente observar, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular não permanecem com o radical do verbo ser. Não começam com a letra S. Então, isso diz pra gente que o verbo ser é um verbo irregular. Vejamos aqui exemplos. Eu trouxe para vocês o verbo dizer, e eu tenho eu digo, primeira pessoa do singular, e aí esse verbo está escrito com G. Mas quando eu vou para a primeira pessoa do plural, nós dizemos. E quando a gente escreve, esse G ele não aparece mais, agora é um Z, que é a letra do radical. Então, a gente percebe que existe uma alteração na escrita. Então, a gente pode concluir que o verbo dizer é um verbo irregular. Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Um outro exemplo, o verbo caber. Se eu observo a primeira pessoa do singular, eu caibo. Primeira pessoa do plural, nós cabemos. E a gente observa que entre essas pessoas existe uma alteração na escrita. Na primeira pessoa aí foi acrescentada uma vogal. Então, se tem alteração na escrita, esse verbo ele é irregular. A gente tem outros verbos. Fazer, ir, pedir. No livro de vocês, no capítulo 2, tem lá uma tabela com uma série de exemplos que vocês podem analisar e verificar aonde é que essa irregularidade acontece. Geralmente, ela é no presente do indicativo, no pretérito perfeito ou no presente do subjuntivo. E aí você vai encontrar algumas diferenças. Ok? Eu quero propor para vocês duas atividades. A primeira, do ponto de vista de você fazer uma releitura desse conteúdo e exercitar a sua compreensão, você vai para o seu livro didático, das páginas 58 a 62. Lá você vai encontrar um mix de explicações e questões para fazer você refletir. Então, realize essa atividade para desenvolver e consolidar o seu aprendizado. A segunda atividade é uma proposta de produção de texto. Você, amparado no que a gente discutiu do gênero carta pessoal, você vai produzir uma carta. Você vai escolher alguém da sua família, um amigo, talvez alguém que você esteja com saudade desse período de isolamento, e vai escrever uma carta para essa pessoa, contando como está sendo esse seu período de isolamento em casa, contando o que é que você tem feito, o que é que você espera de quando esse isolamento acabar. Então você vai produzir essa carta. Ao final da carta, você vai fazer uma análise do seu próprio texto.
E essa análise vai ser a respeito da regularidade. Você vai observar, dos verbos que você usou, quais são os verbos que são regulares e quais são os verbos que são irregulares. Então, você vai escrever a sua carta e embaixo você vai colocar essa análise. Tal e tal verbo é regular, tal e tal verbo é irregular. E aí eu trouxe aqui um exemplo para mostrar a vocês. Digamos que no meio da carta, estou contando o que aconteceu no meu dia a dia, e aí, em determinado momento, eu coloco esta oração. Então, pedi para minha mãe apagar a lâmpada e fui dormir tranquilo. Nesse período, eu destaquei aqui dois verbos. O verbo pedir e o verbo ir. O verbo pedir é um verbo irregular, porque na primeira pessoa eu tenho eu peço, com C cedilha. Depois eu tenho tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Então existe uma diferença na escrita. E o verbo ir, que em cada tempo verbal possui a sua própria variação. No presente eu digo eu vou, com V. No pretérito perfeito eu fui, com F. No futuro eu irei. Cada tempo verbal possui uma forma específica. Então essa é a sua atividade. Você, ao escrever a carta, vai marcar os seus verbos e vai organizar essa análise. Que verbo você utilizou que é regular e que verbo você utilizou que é irregular. Ok? Tudo bem? Então, nós estamos aqui finalizando essa aula virtual número 1. Então eu quero pedir que você continue estudando, faça uma releitura, faça as atividades. E se você tiver dúvida, comenta aqui nesse vídeo, porque a gente vai te responder. Aproveitando, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha e faz esse conhecimento chegar também a outras pessoas. Ok? Beleza? Até a nossa próxima aula. Estudem. Tchau, tchau.